Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Vocês estão bem todos? Bem felizes? Amém? Tem alguém triste aí? Um dos motivos de um crente triste é porque ele perdeu a salvação. Sabiam disso, irmãos? Lembra quando Davi falou ali, torna a dar-me o quê? A alegria da salvação. Porque o que nos define não é o que a gente está passando, não são as lutas, né? Nós temos um Deus que é eterno, por isso nós nos alegramos do Senhor. Amém? Alegrei-me quando me disseram. Pergunte para o seu irmão, você está feliz, querido? Se não está, belisca ele aí, faz cosquinha, irmão, para ele sorrir. Glória a Deus. Irmãos, curve sua cabeça agora, amém? Peça para o Espírito Santo falar contigo nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, reconhecemos, Jesus, a nossa dependência do Senhor, que nada podemos fazer, Jesus, sem Ti, que Tu és a nossa força, Tu és a nossa porção, Tu és a nossa herança, Tu és o nosso Deus, e pedimos, Jesus, que o Teu Espírito venha falar conosco. Senhor, o Senhor conhece a real situação de cada um dos Teus filhos que aqui chegaram. O Senhor conhece o coração de cada um, e eu peço que o Senhor venha ministrar vida, Senhor. Que nessa noite o Senhor venha abastecer a nossa fé. Que nessa noite, Jesus, o Senhor venha nos encher com a Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito tem total liberdade, Senhor, para fluir, para operar, para manifestar, Deus, o Teu favor e a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, eu passei a tarde inteira estudando, a tarde não, né? Desde cedo, estudando a mensagem. E quando eu cheguei aqui, o Senhor falou que não era para eu ministrar. E a minha vontade foi... Minha vontade foi de ir embora, né, gente? Porque vocês preparam uma coisa, mas eu sei que Deus tem propósitos e eles são eternos, né? Eu sou um vaso, Deus é o oleiro, e eu quero obedecer a Deus. E eu espero que o Senhor fale contigo. O Senhor mudou totalmente. Assim, a gente que ministra, irmãos, a gente tem sempre alguma coisa preparada, a gente sempre se prepara, né? E eu ia falar sobre o arrependimento verdadeiro e o arrependimento falso, né? Eu não ia falar, por incrível que pareça, sobre Pedro e sobre Judas, tá, gente? Eu não ia falar sobre isso, sobre esses dois, mas eu ia falar outras situações e apresentar outras situações. E aí, assim, aprove ao Senhor mudar, eu vou falar de um tema totalmente diferente. Então, se porventura houver algum embaraço aqui, porque eu sou humano, falha, não estudei esse tema, mas o Espírito Santo, que Ele faça você entender aquilo que Ele tem para a sua vida. Às vezes, irmãos, uma frase em um culto é o suficiente para mudar a nossa semana totalmente. Vocês concordam comigo? Amém. Abra suas Bíblias aí em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Nós vamos falar sobre o valor do sofrimento à luz da eternidade. Alguém aqui sabe o que é o sofrimento? Alguém aqui está passando por sofrimento? Gente, não estão, então não vou pregar sobre. Quem está passando por sofrimento, dê um glória a Deus. A gente sofre na escola. Não sei vocês, mas eu sofria para fazer uma prova na escola. Você sofre no seu trabalho, você sofre na igreja, você sofre na sua família, você sofre com o irmão, você sofre com o pai, você sofre com o filho, você sofre com o seu cônjuge. Alguma coisa acontece, às vezes você está ali na parada de ônibus, esperando o ônibus, você está sofrendo. Sim ou não? Às vezes está tudo bem, mas alguma coisa acontece e você começa a passar por algum tipo de sofrimento. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 16 a 18, diz assim: as tribulações que
que enfrentamos nessa vida são passageiras e pequenas, quando comparadas com a glória eterna que Deus preparou para os que permanecem fiéis. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor. Vocês estão lendo a Bíblia, gente? De valor? 2 Coríntios capítulo 4. Está a tradução diferente, né? Eu não estou com a King James, não. Mas leiam a Bíblia aí, gente. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: Deus vai falar com você. Vira para o seu irmão e fala assim: você nunca esteve só no seu sofrimento. No dia mais difícil, fale para ele, irmãos, no dia mais difícil, no dia mais obscuro, Jesus estava lá. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode exaltar a Jesus por isso? Porque o nosso Deus, querido, Ele tem boca e fala, Ele tem olhos e vê, Ele tem mãos e apalpa, Ele tem pés e andam. O nosso Deus, Ele não é um Deus estático, Ele não é um Deus que parou, Ele não é um Deus que morreu e está ali no sepulcro, mas Ele ressuscitou e vivo está. E Ele disse que todos os dias das nossas vidas Ele estaria conosco. Todos os dias Ele disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E Ele disse em sua palavra: eis que eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Ele está lá. Ele esteve lá, Ele estava lá com você. Então o que a gente lê aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao 18, é que a tribulação, ela enfraquece o homem exterior. Ela enfraquece o homem exterior, mas fortalece o homem interior. Então, o que representa o homem exterior, bispa? O homem exterior representa o nosso corpo. O homem exterior representa a parte física. O homem exterior representa também a parte emocional. Que tudo isso está sujeito ao que? Ao desgaste, está sujeito à dor, está sujeito à velhice. Basta alguns passarem dos 30 que já começa: tá doendo aqui, tá doendo acolá. É assim ou não é, gente? De repente, quando você é jovem, você nunca pensa que vai ser acometido por algum tipo de dor. Você acha inclusive que você não vai passar por isso. Você fala: não, que isso é coisa de velho. Não, comigo isso não vai acontecer. E aí, com o passar dos anos, o seu corpo começa a se desgastar. E aí você começa a sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui, de repente uma dorzinha aqui. Seu corpo começa a sofrer um certo tipo de desgaste. Também o nosso homem exterior representa as nossas emoções. Quantas vezes a gente é tão desgastado pela dor emocional, pelos abusos que sofremos, pelos traumas, pelas tristezas que nos assolam, pelas injustiças que sofremos no dia a dia. E aí, gente, o nosso homem exterior, ele vai o quê? Ele vai sendo enfraquecido muitas vezes. Mas o homem interior, que é o espírito, ele se renova pela presença de Deus. O homem interior, diariamente, ele é renovado pela presença do Senhor, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Enquanto o nosso corpo se enfraquece, a fé se fortalece. Sabe, eu queria muito dizer, gente, que somente depois dos 30, 35, 40 que a gente começa a sentir dor. Mas infelizmente hoje a realidade é bem diferente. Hoje nós temos jovens cheios de dores no seu físico, por uma má postura. Hoje nós temos jovens cheios de dores na sua alma, por traumas que viveram, por traumas que passaram, pela dor da culpa.
Mas eu preciso te falar, querido, que enquanto o homem exterior se corrompe, se desgasta, o homem interior, ele se renova pela presença de Deus. Enquanto o corpo se enfraquece, a fé se fortalece. O seu corpo pode parecer fragilizado, mas a sua fé está sendo fortalecida no Senhor. O objetivo, querido, de uma prova na vida do crente não é para nos destruir, mas é para nos amadurecer. Quando Deus nos prova, por que Deus nos prova, irmãos? É para nos reprovar? Deus nos prova para nos aprovar. Entenda isso. Deus nunca vai te sujeitar a uma prova que você não esteja apto para fazê-la e sair vencedor. E por isso que a palavra de Deus diz lá em Timóteo, assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Muitas vezes a gente quer a aprovação de pessoas, a gente pensa que precisa se apresentar aprovado diante de pessoas, mas quando nós nos apresentamos aprovado diante de Deus, Deus nos apresenta aprovado diante das pessoas. Amém? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então o objetivo das provas, por mais que pareçam difíceis, não é para nos destruir, mas é para nos amadurecer. A intenção de Deus não é que sejamos filhos, meninos na fé, mas que sejamos filhos maduros. E muitas vezes, para nos amadurecer, Ele nos sujeita a provas, e provas duríssimas, principalmente quando somos orgulhosos. Porque o objetivo de Deus é desarticular esse orgulho que muitas vezes existe em nossas vidas, até mesmo imperceptivelmente. E aí Deus vem nos sujeitando a provas para quebrar esse orgulho. E não adianta, irmãos, muitas vezes você vem e fala assim: a culpa é do diabo, o diabo que está fazendo isso comigo. Peraí, o diabo é um cão. Teve um desses homens aí, grandes, que falou isso, não sei se foi Spurgeon. Ele disse: o diabo é um cão, que Deus está ali, ó, segurando a correntinha dele. Mais ou menos isso. Não sou boa de lembrar essas frases. Mas para o diabo atingir, tocar você, sabe, alguma área da sua vida, ele precisa da permissão de Deus. Então o diabo não é muita coisa. O maior problema na nossa vida é a ausência de Deus. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? O diabo, ele chega a ser, vamos colocar assim, um agente de Deus. Porque para ele fazer alguma coisa, ele precisa da permissão de Deus. Então pare de culpar o diabo e comece a colocar os teus olhos em Deus. Porque aparentemente, ali a princípio, Jó, a Bíblia o descreve como um homem justo, reto e temente a Deus. Mas ele passou por provas e provas duríssimas, que nenhum de nós aqui passou. Nenhum de nós passou. E aí no final ali do livro de Jó, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então o objetivo da prova, querido, não é te matar, mas é te levar para mais perto de Deus. O objetivo da prova é te amadurecer e mostrar de fato como você está. A nossa fé, ela é provada, sabe, ali no fogo, ela é comparada ao ouro, que é provada no fogo. E Deus vai provar a nossa fé. Fale para o teu irmão: Deus vai provar a tua fé, querido. Todos nós passamos por tempos de bonança. Todos nós passamos por tempos onde parece que está tudo bem. Sim ou não, gente? E a gente fala assim: meu Deus, desse lugar eu não quero sair, eu quero permanecer. Mas depois vem dias de provas, sim ou não, irmãos? E aí você fala: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Deus está amadurecendo a sua fé. Ele não quer mais ver um menino, Ele quer ver um filho adulto e maduro. Amém? Então o que nós precisamos entender, irmãos? Que as lutas, elas podem abalar o lado humano, mas elas não precisam e não devem abalar e nem enfraquecer a nossa fé. Pode abalar, às vezes a gente fica um pouco abalado, às vezes a gente fica um pouco abatido, mas a nossa fé deve permanecer a mesma no Filho de Deus.
Sabe por quê, irmãos? Porque o crente sabe que ele não está só. Alguém já se sentiu só? A gente sente, irmãos. Eu já vivi situações assim, de eu falar assim, onde o senhor estava? O fato, gente, o fato é o seguinte: quando a gente está passando por um sofrimento um sofrimento intenso, a gente percebe o quanto a gente tem uma imagem errada de Deus. A gente pensa que estar com Deus não, vai nos isentar desses momentos de dores. Eu me lembro que a primeira vez que eu senti a ausência de Deus foi no meu parto, para ganhar minha filha Isabela. Eu falava, Senhor, eu sentia tudo, menos a presença de Deus naquele lugar. O lugar de maior solidão que eu vivi. Quando eu ganhei a Bela, não era como hoje, que o cônjuge pode estar ali. Era a solidão. E aí, gente, em um processo de cura de alma, porque minha vida, acho que vai ser difícil o dia de eu pregar e não falar algo sobre cura na alma, né, gente? É sobre isso. E Deus me curando, e o Senhor me mostrou que Ele estava ali do meu lado. Então a presença de Jesus não significa que a gente não vai passar por sofrimento, mas o mais importante é que Ele está lá. E quando você tem convicção, quando você tem certeza dessa presença, você tem a certeza de que você vai sair mais do que vencedor. Irmãos, eu saí mais do que vencedora, porque olha o que Jesus fez. Que filho incrível que Deus me deu. Eu passaria por tudo de novo. Aquele sofrimento, Isabela, não se compara com o que eu vejo de Jesus na sua vida, filha. Sabe, irmão, você fala assim, mas poxa, por que Deus permitiu isso? De repente Jesus estava no barco, mas teve tempestade, gente. Gente, o mestre estava lá, mas os discípulos passaram por aquele momento intenso de estresse, de ansiedade, de pânico. A gente vai morrer. Isso não pode matar a nossa fé, porque o crente não está só. E cada lágrima que a gente derrama, gente, pode se tornar um combustível de renovação espiritual. O sofrimento na vida do verdadeiro cristão, o objetivo, gente, é nos conduzir à maior devoção. O sofrimento na vida de um crente, o objetivo maior é o conduzir à entrega, a orar mais, a confiar mais, a depender mais, a estar mais com Jesus. Eu estava pensando, estávamos em um aconselhamento, e eu pensando, falando, meu Deus, o que levou Paulo e Silas em uma prisão louvar o Senhor, gente? Pare e pense. O que levou esses homens a adorar o Senhor no meio de uma prisão? Eu sei o que é um presídio, porque eu já fiz visitas no presídio. E nunca entrei em uma sala ali que eles ficam presos. Quando a gente vai fazer visita, a gente fica no pátio. Mas é um lugar angustiante, cujos muros são bem altos. E eles têm hora para tudo. Tipo, almoça 5, 6 horas da tarde, 9 horas apaga as luzes e vão dormir. Sabe aquele dia triste que você... de repente você não quer ficar em casa, você pega e sai. Você sai de dentro da sua casa e vai dar uma volta. Você pega, no dia triste, você pega o seu carro e vai num shopping. Você que gosta de shopping. No dia triste, você não quer comer aquela comida que tem na sua casa. Você fala, eu vou num restaurante, eu vou comer uma pizza hoje. Mas você já parou para pensar que quem está preso todo dia come aquela comida e pronto, acabou? E rola tanta coisa de corrupção, que tem épocas que eles comem a mesma comida durante um tempo. Já teve tempos que eu estava fazendo visita, que os presos falavam, por favor, denunciam lá, porque a gente está comendo aqui carne podre todo dia. Então você vê que é sofrido.
Quando a gente sai do presídio, a gente sai triste, porque a gente fica pensando, meu Deus, esses homens estão... É fácil falar assim, gente, eles procuraram por isso, mas muitos ali se arrependeram, outros não. Estão ali, vamos colocar assim, 20 homens na mesma cela, sentindo o mesmo cheiro de tudo. Não é um banheiro que tem uma portinha que você fecha, e que na sua casa, quando alguém usa, você passa, põe o bom ar. Se vai assistir um programa de televisão, não é como na sua casa, que tem uma televisão no quarto, ou na sala, e outro no outro quarto, mas tem que ser o mesmo programa para todo mundo, e dá confusão. E antes era muito pior, porque era uma masmorra, é isso? Fria. E de repente entra Paulo e Silas naquela prisão, e eles começam a orar e a louvar a Deus, orar e louvar a Deus, orar e louvar a Deus. Mas nós, diante dos sofrimentos, diante das dores, diante das tribulações, nós não oramos e não louvamos, mas nós reclamamos. A gente reclama se não tem carne, a gente reclama porque está chovendo, a gente reclama porque está sol, a gente reclama do calor, a gente reclama de tudo. Mas quando a gente para olhar para a vida de Paulo e Silas, a gente fala, meu Deus, o que é que esses homens viram? O que eles tinham, Senhor? O que eles, sabe o que é que esses homens tinham dentro deles, que os levaram a louvar, a orar num dia tão difícil de prisão? Entenda que o sofrimento na vida do cristão, o sofrimento na vida do verdadeiro cristão, é para que ele se entregue mais em devoção, em oração, em adoração. Irmãos, isso é fé. Fale para o seu irmão, isso é fé, querido. O sofrimento é para que a gente dependa mais de Deus. E isso, gente, não é perda, é ganho espiritual. O cristão que mediante o sofrimento reclama, ele retrocede. O cristão que mediante o sofrimento ele reclama, ele não entendeu o cristianismo. Porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bispo, mas por que nós temos que suportar as provações? Porque elas têm um propósito eterno. Fale para o seu irmão, as provações tem um propósito eterno, meu irmão. Isso diz no versículo 17 aí. Pode colocar aí, Sam, por favor. Se alguém puder trazer um copo com água para mim, por favor. Queridos, quando eu falo que a provação ela é leve, não é porque a tribulação é leve, não é porque não doa, porque dói. Tribulação dói, sim ou não, irmãos? Eu fico pensando, tantas dores, se eu parasse aqui e distribuísse um microfone, cada um ia contar um tipo de dor que está vivendo, cada um ia falar um tipo de conflito que está enfrentando, mas nenhum tipo de dor, nenhum conflito, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento se compara com a glória futura. O grande problema é que a gente não quer enxergar com a ótica de Deus. A gente está querendo resolver a nossa vida aqui na terra. A gente está querendo desfrutar do céu na terra. Céu na terra. A gente está querendo desfrutar do céu na terra. Aqui na terra o Senhor disse que a gente ia passar por aflições. Quando Jesus chamou Paulo, ele disse assim, eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. E a gente está querendo o céu na terra. Mas quando a gente para e começa a entender, sabe, com o coração de Deus, a gente entende que é leve e momentâneo o que a gente passa aqui, se comparado com a glória futura. Irmãos, eu me envergonho quando eu leio. Sam, coloca aí para mim 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o 28. Olha o que Paulo sofreu. 2 Coríntios 11,
23, diz assim, ó. Eles, põe na King James, filha. Está na King James. Eles são ministros de Cristo. Eu falo como um tolo. Eu sou mais. Isso Paulo falando, tá? Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida. Olha só, gente. Ele trabalhava mais. Açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Gente, eram os sofrimentos de Paulo. Mas ele considerava tudo isso leve. Eu sei que hoje, muita gente não se vê, não se imagina passando por esse tipo de sofrimento. Porque a gente está hipnotizado, irmãos. Nós estamos hipnotizados com as distrações. Muitas vezes nós estamos hipnotizados. Passamos 1, 2 horas vendo rios, vendo coisas, vendo cores, vendo lugares, vendo pessoas. E a gente não se imagina passando por esse tipo de sofrimento que Paulo passou por amor a Jesus. E tudo isso que ele passou, ele disse que considerava leve. Nós precisamos entender que a dor tem limite, a glória não. Irmãos, eu creio que todos aqui conheceu alguém que antes de morrer, antes de passar para outra vida, padeceu muito sofrimento em um leito. Todos aqui já conheceu alguém, sim ou não? Chega num ponto que você olha para a pessoa e vê o cansaço, e você fala assim: meu Deus, essa pessoa precisa descansar. Sabe, todo aquele sofrimento que aquela pessoa está passando é leve e momentâneo, se comparado à glória. Nós precisamos entender que a dor, ela tem limite, mas a glória não. E a tribulação, irmãos, ela é momentânea, porque toda provação tem fim. Toda provação tem fim. Quando a gente está passando por uma provação, uma tribulação nova, a gente sente medo, sim ou não, gente? Estou falando de mim, tá? A gente sente medo, a gente tem medo do desconhecido. A gente sente, a gente passa por uma batalha contra a incredulidade terrível. A gente tem a sensação de que a nossa luta é a maior de todas. Tem até situações que as pessoas vêm tentar nos consolar e a gente fala, não, a pessoa não está entendendo o que eu estou passando. Gente, mesmo que dure anos aqui, é breve diante da eternidade. É breve diante da eternidade. Todo sofrimento é pequeno se comparado à glória que nos será revelada. Todo sofrimento é pequeno se comparado com aquilo, com o peso da glória que vai ser revelado para o cristão. Esse tempo de dor, irmãos, é passageiro. Tanto que depois que você passa, você fica mestre para ensinar outras pessoas.
E aí você se torna apto a consolar, a ensinar. Sim ou não, gente? Aí quando alguém está passando, você fala, não, vai passar, isso aí é tranquilo, vai passar. Você vai vencer. Porque eu venci e você vai vencer. Nós precisamos crer, porque a nossa recompensa é eterna. A nossa recompensa é eterna. Quantos crêem nisso, diga amém. A tribulação, queridos, a provação, ela produz um peso eterno de glória. O objetivo da provação é gerar algo. Ela traz um peso de glória e ela gera caráter. A provação, a tribulação gera caráter, um caráter de perseverança, gera fé, gera maturidade. E também a recompensa celestial, que é o anseio de todo cristão, sim ou não? Então, irmãos, a gente precisa entender que nada é em vão. Cada tribulação é uma semente de glória eterna. Cada tribulação que você passa é uma semente de glória eterna. O que pesa hoje, bispa, está pesado, né? O povo chega e fala, bispa, é pesado, né? Não sei o que eu falo, não, é Jesus que leva sobre si. A gente não tem condições, a gente não consegue levar nada nas nossas costas. Eu não vou procurar o bispo e a bispa porque eu sei que é pesado para os bispos. Não, a gente não ia conseguir mesmo não. Mas a gente tem Jesus, que diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe, a gente tem esse momento de aconselhamento, depois a gente transfere para a cruz. Porque é Ele, queridos, é Ele que faz. E o peso de hoje, por mais que você fale, bispa, está pesado. Sabe, a dor de ter um filho doente, você não dormir à noite. Isso é pesado, gente, sim ou não? Eu tinha 2 e quando é pequenininho assim, quando é pequenininho, um adoece e o outro também. Parece um... Aí quando um está melhorando, o outro adoece. Aí você fala, eu vou ficar 20 dias sem dormir, Jesus? Isso tudo, tem certeza? Mas Deus dá uma graça para a gente especial, para a gente suportar. Sim ou não, gente? Deus dá uma graça especial. Então é leve, por mais que pareça pesado, é leve se comparado ao que Deus vai te dar. Gente, o trauma que eu vivi no parto da Isabela foi coisa de mais de 2 anos para Deus me curar totalmente. Mas hoje eu olho e falo, é leve se comparado ao que eu vejo. Foi leve, irmãos, se comparado ao tanto de Jesus que eu vejo na minha filha. Então não fique impressionado com o que está acontecendo, com a dor, com a luta, com a provação. Mas você não sabe o que eu estou passando, meu filho está desviado, eu estou doente, sabe, eu estou com câncer. Irmãos, é leve e momentâneo, se comparado com a glória que vai ser revelada. A cruz de hoje é o caminho para a coroa de amanhã. Fale para o seu irmão, a cruz de hoje é o caminho para a coroa de amanhã. Nós precisamos entender que a tribulação não vem para nos derrotar. Como que vai nos derrotar se Jesus já disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores? Então não vai te derrotar. Fala para o teu irmão, a tribulação não vai te derrotar, querido. Já existe uma sentença sobre a sua vida celestial. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fé, irmãos, é exatamente isso, expressar isso, mesmo no dia mau, mesmo no dia que está cinza, mesmo no dia difícil, você diz, eu creio, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. E só entende essa verdade, só vive essa verdade, quando a gente muda o nosso foco daquilo que nós enxergamos. O crente, irmãos, ele deve olhar para o invisível. O crente não deve se atentar para aquilo que o olho vê, porque aquilo que o olho vê, sabe, é terreno, mas aquilo que o olho não vê é celestial, é eterno. E nós não fomos chamados para andar por vista, nós somos chamados para andar por fé.
Pela fé, você vai pisar nas nações. Pela fé, você já passou essa luta. Porque com Cristo você vai saltar muralhas. Porque você não passa sozinho. Irmãos, eu amo o Salmo 18, porque vai falando lá que o Senhor vem, Ele desce na asa de um querubim, vem só para nos abençoar. Você precisa entender e guardar no seu coração que você não está só. Você precisa andar por fé e entender que isso aí vai passar. O tanto de fé que você tem de você falar assim que nada já passou. Irmãos, Deus cria situações. Deus movimenta o céu e a terra para te abençoar. Eu já vivi dias tão intensos de dores, de falar assim, não vivo muito, estou morrendo. Mas irmãos, Deus providenciou escape. Deus vai providenciando, Deus vai movendo, Deus vai trazendo, Deus vai fazendo. Porque as nossas vidas, irmãos, é dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele e para Ele a tua vida. Aí você fala, então a Ele é a glória. Por causa dEle que você está aqui. Para Ele você está aqui. Para Ele você está aqui. Então a Ele glória. Honre o nome dEle. Irmãos, a gente não precisa ficar triste. Deus tem o controle de tudo. Tem hora que as nossas emoções é rebelde, né? A gente não tem motivo para estar triste. E a gente fica triste, não é assim? Você falou, acho que você fez. Às vezes você tem motivo para estar triste, mas você consegue se alegrar no Senhor. Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É inaceitável a gente vir oferecer um culto a Deus e a gente permanecer triste. Porque Ele é bom, irmãos. Ele é bom. Ele é bom, o Senhor é bom demais. Ele é bom. Irmão, se Deus não fizesse mais nada na minha vida, eu já estaria feliz. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Ele me salvou, Ele te salvou. Não, bispo, a gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar. Sonhe, irmão, sonhe. Sonhe. Não sei porquê, mas eu olho para vocês, eu só penso nas nações. Vamos tirar esse passaporte essa semana, viu, Isabela? A gente, irmãos, sonhar. Sonhe, irmãos. Mas e se não acontecer? Eu vou continuar cheio de fé e feliz, porque Deus é bom. Quinta-feira Deus mostrou para a pastora Edi. Ela me via ministrando na África para as crianças. Quantos creem nisso, irmão? Mas eu vou. Nós vamos, né, bispo? Pensa, irmãos. Deus vai falando e a gente vai tomando posse. Você fala, como que eu vou? Não sei. Mas eu sei que se Deus falou, vai acontecer. O crente, ele deve olhar para o invisível, para aquilo que é eterno. Sabe qual é o segredo da perseverança, irmãos? Está onde colocamos nossos olhos. Onde estão os teus olhos? Mais na terra ou mais no céu? Todos os nossos sonhos aqui tem que ser para a glória de Deus. Sim ou não? Tudo que você sonha aqui é para a glória de Deus. Se no teu sonho não tem Deus, se Deus não está no meio, se Deus não está na frente do teu sonho, irmãos, nem ouse, nem vá, não tente. Nós estamos tão ocupados, como eu disse aqui, com as distrações, que infelizmente poucos conseguem enxergar segundo a ótica celestial. Irmãos, eu vejo poucas coisas nas coisas que Deus me mostra relacionadas à terra, mas eu vejo quando Deus me faz entender as coisas. Sábado estava aqui no turno de oração do louvor e da mídia, e eu via a pastora Isabela com filhos. Eu via filho no colo, eu via filho na barriga, eu via filho segurando nela. E assim, claro que eu quero puxar para seus netos, né? Tipo uns 3. Mas Deus me fazia entender sobre continuidade. Continuidade. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus me falava mãe de filhos.
Sabe, porque Deus estava mostrando aqui uma atmosfera profética. Deus mostrava um ventre espiritual, sabe, onde estava sendo gerado novos filhos, algo esplendoroso. E assim, eu poderia falar assim: poxa, gente, eu vi 3 netinhos, que venham 6, 10, porque é um sonho. Mas a gente consegue conectar as coisas espirituais, sabe? A gente precisa sonhar com Deus, irmãos. A gente precisa vislumbrar as coisas eternas, porque esse mesmo Jesus que um dia foi visto subir, um dia Ele vai voltar para levar a sua igreja. E essa igreja é sem ruga, é sem mácula, é uma igreja sem mancha. Não é uma igreja embaraçada com as coisas dessa vida, não é uma igreja aprisionada no pecado, não é uma igreja que está mais conectada com a terra do que com o céu. É uma igreja, querido, que está com os pés na terra, mas com a sua cabeça no céu. É uma igreja que vislumbra o eterno. É uma igreja que espera pelo grande dia do Senhor. É uma igreja que se santifica. É uma igreja que se purifica. É uma igreja que vive cada dia como se fosse o último. É uma igreja que se entrega diariamente para o eterno. Queridos, o mundo nos foca, nos leva a focar no visível, sabe, nas conquistas terrenas. O mundo nos leva a focar no visível, muitas vezes na nossa dor que está latente, muitas vezes nos leva a focar nas perdas que sofremos, nos fracassos. O mundo nos leva a focar nisso, mas o crente foca no invisível. O crente, ele foca na fé. O crente foca na esperança. O crente foca na promessa. O crente foca na eternidade. Irmãos, tudo aqui vai passar. Fale para o seu irmão: tudo vai passar, querido. Fale para ele: pé na terra, mas cabeça no céu. Quando eu falo pé na terra, irmãos, é porque muitos teve um tempo que se pregava tanto da volta de Jesus, que tinha inclusive até muitos pastores que impediam as ovelhas de estudar, de trabalhar, porque tinha que ficar só dentro da igreja. Então, quando fala pés na terra, a gente tem que continuar conquistando todo dia, porque o Senhor nos colocou aqui como luz. Onde Deus te colocar, na faculdade, na escola, no trabalho, seja luz. Se tu pois uma bênção, foi o que Deus disse para Abraão, mas a tua cabeça tem que estar conectada com o céu. Eu sei em quem tenho crido, eu sei porque estou aqui. A minha vida é do Senhor, estou aqui com um propósito eterno. É rápido, a vida é como um sopro, é como um vapor, é muito rápido. Eu preciso fazer essa vida valer a pena. Irmãos, levante a mão quem tem menos de 40 aqui. Fala para vocês uma coisinha aqui. Chega nos 40, vem uma crise. Você fala: o que eu fiz com a minha vida? Chega nos 50, você fala: já vivi, mais o que eu vou viver. E aí você fica. Tem pessoas que entram em depressão porque vê que não viveu a sua vida de forma a glorificar o nome do eterno. E eu venho aqui hoje, irmãos, te falar: faça a sua vida valer a pena em nome de Jesus. Porque você não sabe do dia de amanhã. Irmãos, quantas pessoas saem e do nada, de repente, acontece um acidente, elas morrem, jovens. E a gente vai vivendo as nossas vidas, sabe, como se a nossa vida fosse eterna nessa terra. E deixa eu te falar, não é. Vai chegar um dia, todos nós temos uma senha, e vai chegar o dia que o Senhor vai chamar a tua senha. E quando você for se apresentar diante de Deus, o que você vai falar para o Senhor? Você vai falar: me mostra as tuas mãos. Irmãos, viva cada dia como se fosse o último da sua vida. Amém ou não? Porque as coisas visíveis, queridos, elas são temporais, elas passam. Essas lágrimas de hoje que você derrama, elas não durarão para sempre. A dor, ela tem prazo de validade, mas a glória é eterna.
Fale para o teu irmão: a dor tem prazo de validade, mas a glória é eterna. As coisas invisíveis são eternas. Só, irmãos, que tem uma coisa: se você não ler a Bíblia, você não vai vislumbrar as coisas eternas. De vez em quando você abre o seu celular, o seu computador, e tem um IA lá que fez, tipo quando a gente fez aqui o culto da Esther, que aparecia como se fosse nos dias de hoje, né? Esther falando. E aí você vai, de vez em quando aparece alguma coisa tecnológica, mas tem muito mais coisas da terra do que do céu quando você abre o seu celular. Sim ou não, gente? Então, se você não ler a Bíblia, você não vai entender. Você não vai entender. Quando olhamos para o eterno, as coisas que são temporais, elas perdem meio que o sentido. Você começa a se ver como se fosse um vento. Você está passando, você começa a se ver assim. E muitas pessoas, elas são paralisadas pela dor. Mas quando você vislumbra o eterno, a dor, ela não tem mais o poder de te paralisar. Gente, você vai fazer visita no hospital, você vê pessoas que estão arrasadas da cabeça aos pés e pregando o evangelho. Pessoas que muitas vezes estão num leito de morte e pregando o evangelho, porque estão vislumbrando o eterno. Enquanto que a gente está aqui, cheio de saúde, cheio de vigor, cheio de força, a gente fala de tudo e de todos, a gente está cheio de conhecimento, mas a gente não fala das coisas eternas. Irmãos, não sejam perdidos dentro da igreja, em nome de Jesus. Não seja uma pessoa que, apesar de estar na igreja todos os domingos, é um perdido. Nós não podemos medir as nossas vidas por aquilo que nós vemos. Nós precisamos olhar pelo olho da fé. A fé, ela enxerga o que os olhos não veem. A fé enxerga o trono de Deus. A fé enxerga a vitória prometida. A fé enxerga a eternidade gloriosa. Irmãos, vocês querem morar no céu? Às vezes a sensação que eu tenho quando se fala de eternidade parece que é algo... A sensação que dá é que a percepção que muitos têm é de algo tão longínquo. Mas a eternidade está dentro de nós, irmãos. Sabe por quê? Eu estou aqui firme com Jesus porque eu creio no eterno. Eu creio na eternidade. Todo dia tem uma proposta. Todo dia tem uma proposta de sair. Mas eu escolho ficar porque eu creio na eternidade. Porque eu creio que existe algo maior, irmãos. Eu creio que um dia eu vou ver a face do meu Senhor. Então, para fechar, irmãos, a tribulação é leve, porque a glória é pesada. Fale para o teu irmão: essa tribulação que você está passando é leve, porque a glória é pesada. A tribulação é momentânea, porque a glória é eterna. Fale para o teu irmão: a tribulação é momentânea, querido, porque a glória é eterna. A tribulação também é terrena, porque a glória é celestial. Fale para o teu irmão: a tribulação é terrena, porque a glória é celestial. Então, amados, a fé, ela não nega a dor, mas coloca a perspectiva da eternidade. A fé não faz você dizer assim, tipo assim, fala assim: o frio é psicológico. Você não vai negar que você está com frio. A fé, você está com dor, mas você não vai falar assim, não. Você pega até o versículo e fala: vai tudo bem. Gente, eu falo mesmo, porque a dor sinaliza. A dor sinaliza que algo não vai bem. Mas você não perde a fé no teu Salvador. Você não perde a fé naquele que pode te curar instantaneamente, mas também pode usar, sabe, a ciência, usar pessoas, usar situações para te curar. A fé faz você colocar os teus olhos, a tua perspectiva na eternidade. Amém? Se coloque em pé.
Eu quero passar só alguns versículos agora para aumentar a tua fé. Coloque para mim, Sam, Romanos 8, 18. Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Agora você vai ler para você. Você vai ler para você isso. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Você vai ler e vai falar assim: com a glória que vai ser revelada em mim. Quando terminar, você vai falar assim: entendeu? E fala o seu nome. Entendeu, Deuseni? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 de Pedro 1, versículos 6 e 7. Diz assim, vamos ler? 1, 2, 3 e... Na qual... Só que agora você vai colocar a primeira pessoa, eu, tá? Vamos lá, coloca o 6 aí, por favor, Sam. Na qual vos alegrais grandemente. Prova da minha fé seja muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, eu possa ser achado em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Amém? E para fechar aí, Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira... Quantos podem aplaudir a Jesus? Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos agora, querido. Você vai entregar em fé essas tribulações, essas lutas que você tem sofrido, porque você entendeu hoje que é leve e momentâneo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não é o primeiro e nem o último que está passando por essa tribulação. Sabia que outras pessoas já passaram antes de você pela mesma situação? Mesma situação. Isso é um consolo, querido. Saber que você não é o primeiro que está passando por isso, mas que você receba no teu espírito que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Entregue para Ele agora. Entregue para Ele em nome de Jesus. Entregue a sua dor. Fale para Jesus. Como tu, Jesus, não há ninguém igual a ti, tão manso e humilde assim. Fale com Ele. Não há ninguém além de ti. Ele cuida de você. Você não é um filho esquecido. Não
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entregue tudo para Ele. Adore Ele. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. E quem é como tu? É Ele que cuida de você, querido. Nos detalhes. Não há ninguém. Todos os dias da sua vida foram escritos no livro do Senhor, quando nenhum deles existia ainda. Ele é soberano. Não há ninguém além de ti. Confie nele, querido. Não há igual, maravilhoso, admirável e tão sublime e glorioso. A tua presença é mais desejável. O teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Confia nele. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Espero
estou gastando a minha vida, perdendo tudo